Será que você precisa trocar de treinamento ou pode fazer o mesmo treinamento para sempre? Será que tem que trocar os exercícios, o número de repetições, o número de séries? Vamos falar tudo sobre isso hoje e vou dar um exemplo na prática de como trocar o seu treinamento lá no final do vídeo. Mas antes, meu nome é Ricardo, prazer, eu sou professor de Educação Física, doutor pela Universidade de São Paulo e se você quer aprender tudo sobre como treinar corretamente e obter os melhores resultados, é só me seguir. Então vamos começar falando sobre não trocar de treinamento. É possível não trocar de treinamento nunca? Sim, é possível. Você pode sim, teoricamente, continuar a fazer sempre os mesmos exercícios e continuar a progredir, desde que você consiga aumentar a carga mantendo o número de repetições ou manter a carga e aumentar o número de repetições. Ou seja, fazer o que nós chamamos de aumentar de maneira progressiva a sobrecarga imposta pelo treinamento no seu corpo e dessa forma induzir novas adaptações. Agora, será que trocar de treinamento é ruim porque induz mais dano na musculatura? A verdade é a seguinte: nós temos pesquisas mostrando que se você trocar o treinamento todos os dias, via um programa de computador que simplesmente seleciona exercícios aleatórios para você realizar, ou manter sempre a mesma rotina com os mesmos exercícios. Essa pesquisa verificou que ambos sistemas de treinamento são capazes de induzir hipertrofia ou ganho de massa muscular de maneira similar. Mas não dizem que quando você troca de exercício, você não induz mais dano na musculatura e aí você vai usar mais da sua síntese proteica para recuperar aquele dano na musculatura e não para ganhar massa muscular? Mas o que acontece é que nós temos um fenômeno chamado Repeated Bout Effect, que é justamente o fenômeno que lhe protege do dano excessivo quando você faz sempre os mesmos exercícios. Só que esse fenômeno ele também acontece entre exercícios parecidos. Então, se você realizar, por exemplo, uma rosca Scott e você passa a realizar uma rosca no banco inclinado, você ainda vai se beneficiar desse mesmo efeito. E é por isso que é possível trocar os exercícios sem que o dano na musculatura aumente de uma maneira tão grande que acabe prejudicando seus resultados. E se você parar para pensar, tem um esporte que faz justamente isso, que é o CrossFit, ou seja, eles realizam exercícios diferentes em todos os treinamentos e os atletas conseguem sim ganhar massa muscular, embora esse não seja o principal objetivo deles. E agora, mas será que se você trocar de treinamento muito frequente, isso é ruim? A verdade é que se você troca muito frequentemente os exercícios, muito frequentemente a ordem dos exercícios, o número de repetições, você tem dificuldade de acompanhar o seu progresso. Veja só, se você durante um mês, por exemplo, realizar sempre rosca direta, 3 séries de 10 repetições, e você fizer séries máximas, você vai conseguir perceber se ao final de um mês você conseguiu progredir pelo menos em uma série. Agora, se todo dia você troca de exercício, troca o número de repetições, troca a ordem dos exercícios, isso vai impactar no quê? Em como que está a sua performance nesse exercício. Então, mesmo que você mantenha o mesmo exercício e troque a ordem dos exercícios, quando você faz a rosca direta como o primeiro exercício, você está muito mais descansado do que quando você coloca ela, por exemplo, como último exercício, sendo que você já realizou outros movimentos, por exemplo, como puxadas e remadas, que também vão acabar envolvendo os flexores de cotovelo, o bíceps. Então, manter o mesmo exercício durante um período de tempo é uma boa técnica para você conseguir mensurar a sua progressão de performance. Um outro ponto muito importante é que nós sabemos que ter algum tipo de variedade nos exercícios parece ser benéfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que fazer todos os exercícios possíveis para uma musculatura para ganhar massa muscular? Não, não é isso. Vamos supor no quadríceps, essa musculatura que fica na parte da frente da sua coxa. Ela é composta pelos vastos, o lateral, medial e intermédio, e também pelo reto femoral. Se você fizer só um agachamento, o agachamento é um ótimo exercício para estar estimulando adaptações nos vastos, mas ele não é um exercício tão bom para induzir adaptações no reto femoral. Já a cadeira extensora é um ótimo exercício para estar induzindo adaptações no reto femoral. Por isso, a combinação desses dois exercícios seria ótimo para induzir, então, uma hipertrofia que nós chamamos de homogênea no quadríceps. Ou seja, você vai hipertrofiar todas as porções do quadríceps. E algo similar acontece com outras musculaturas. Por exemplo, no tríceps, nós sabemos que nós temos 3 cabeças no tríceps e nem todos os exercícios vão ser capazes de induzir adaptações nas 3 cabeças. Um movimento, por exemplo, de empurrar não vai ser tão bom para induzir hipertrofia na cabeça longa do tríceps. Por isso, combinações de exercícios parecem ser benéficas.
Isso, inclusive, quando nós pensamos em uma hipertrofia regional, por exemplo, tem exercícios que são melhores para induzir hipertrofia na porção mais distal do bíceps e nós temos exercícios que são melhores para induzir hipertrofia mais proximal no bíceps. Ricardo, será que isso é necessário para toda a população? Toda a população tem que pensar nisso? Não necessariamente, mas pode sim ser pensado nessa variedade de exercícios a fim de induzir uma hipertrofia mais homogênea. Como você não vai utilizar todos os exercícios possíveis para todas as musculaturas durante um bloco de treinamento, então rotacionar os exercícios de uma maneira lógica parece ser interessante para induzir essa hipertrofia mais homogênea. Ah, mas Ricardo, eu já faço 3, 4 exercícios para um peitoral, por exemplo. Eu preciso rotacionar esses exercícios? Não necessariamente, mas nós temos outros tipos de variações no treinamento que também podem ser interessantes. Por exemplo, nessa pesquisa, onde eles verificaram que realizar um bloco de treinamento de força e depois um bloco de treinamento de hipertrofia induziu maior hipertrofia do que utilizar todo esse período de tempo para ficar fazendo um treinamento focado em hipertrofia. O que isso quer dizer? Que eventuais adaptações, por exemplo, realizar um determinado período de treinamento de força ou incluir alguns exercícios com o objetivo de desenvolver mais força, pode sim ser benéfico para o ganho de massa muscular. Então, aí nós temos a primeira indicação de que variar o número de repetições poderia ser benéfico a fim de induzir até maiores ganhos de massa muscular. Nós temos pesquisas mostrando também que periodizar o treinamento é benéfico para o ganho de força. Então, se nós conseguimos periodizar o treinamento para induzir um maior ganho de força, e um maior ganho de força pode estar associado com um maior ganho de massa muscular, nós podemos então presumir que uma periodização pode ser benéfico também, não só para as adaptações de força, mas para o ganho de massa muscular no longo prazo. Embora nós não tenhamos nenhuma pesquisa que tenha comprovado isso realmente até o momento. Um outro ponto importante é a progressão no treinamento. Como eu falei, é muito importante que ocorra um progressive overload, ou seja, um aumento progressivo na sobrecarga imposta pelo seu treinamento no seu corpo e que ele propicie novas adaptações. Essa progressão ela tem que ser lenta, ela não pode ser muito brusca. Ou seja, se hoje você está realizando, por exemplo, 3 séries para o peitoral na semana, você progredir para 20 séries para o peitoral na semana é uma mudança muito brusca. O ideal seria que as mudanças fossem gradativas. Por exemplo, passar de 3 para 4 séries, passar de 4 para 5 séries. Eventualmente, ao invés de passar de 5 para 6 séries para o peitoral, num mesmo exercício, poderia ser feito então 2 exercícios com 3 séries cada um. Dito isso, então acrescentar, mudar, rotacionar os exercícios pode ser uma estratégia a fim de induzir uma progressão no treinamento. O iniciante chega na academia e ele está fazendo um treinamento full body, um treinamento para o corpo inteiro. E ele realiza, por exemplo, 3 séries para o peitoral, segunda, quarta e sexta. Então, quando ele passa, por exemplo, para um nível intermediário, era comum antigamente ver uma progressão para um treino AB, onde ele passava, por exemplo, no dia de peitoral, passava a fazer 6 séries 2 vezes por semana. Foi a divisão de treino que foi mágica? Não, ele passou de realizar 9 séries semanais em 3 dias para 12 séries semanais em 2 dias na semana. Então, o que é importante é entender que o aumento progressivo no estresse, ele também pode ser dado pelo aumento no número de séries. Ele não deve ser brusco e é muito importante entender que existe um limite para essa questão de querer aumentar o número de séries. Nós não temos nenhuma pesquisa clara demonstrando que acima de um determinado número de séries você vai ter prejuízo, ou seja, você vai perder massa muscular. Porém, nós temos que observar como que está a recuperação de cada um. Se você está realizando um treinamento e você está conseguindo sistematicamente progredir na sua performance, melhorar os seus resultados estéticos, se esse for o seu objetivo, bacana, você provavelmente está se recuperando e aquele tanto de estímulo está sendo benéfico para você. Se de repente, entre um treinamento e outro para aquele mesmo grupamento muscular, você não está se recuperando, você continua sentindo dor muscular, está começando a sentir algum tipo de incômodo articular, uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, isso pode ser um sério indicativo que o seu volume de treinamento está muito elevado. Então, dicas básicas de quando modificar o seu treinamento. É importante você avaliar a sua progressão, como é que está indo os seus resultados. Por exemplo, hoje você está realizando 3 séries para todos os grupamentos musculares por semana. Nós temos alguns grupamentos que estão progredindo bem e alguns grupamentos que não estão respondendo tão bem. Então, vale a pena modificar alguma coisa nesses grupamentos que não estão respondendo. Pode ser, eventualmente,
aumentar um pouco o volume de séries, por exemplo, passar de 3 para 4 séries por semana, pode ser uma boa alternativa. Pode ser uma boa alternativa realizar um período de treinamento com uma ordem diferente no treinamento, uma organização diferente, priorizando mais esses grupamentos que estão respondendo menos no início da semana ou no início do treinamento? Também pode ser uma boa. Pode ser uma boa, por exemplo, acrescentar mais exercícios para esses grupamentos, a fim de aumentar o volume total? Também pode ser uma boa. Pode ser uma boa modificar esses exercícios, talvez você não esteja respondendo bem a eles, você não está conseguindo imprimir uma boa proximidade na falha deles, trabalhar com cargas elevadas? Também pode ser uma boa. Então, a dica é, sempre avalie seus resultados de uma maneira constante, faça progressões pequenas no seu treinamento, nada muito brusco, e continue sempre a avaliar como está a sua resposta. Lembrando que a variação no treinamento, variação dos exercícios, variação na faixa de repetições e consequentemente na carga, já que nós vamos estar sempre trabalhando ao menos próximo da falha, isso tudo pode ser benéfico para induzir mais adaptações no seu treinamento. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de curtir, comenta e lembra de se inscrever e me acompanhar em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e abraços e bons treinos!